Ciclo Anchieta inicia hoje a revisão da parte de geometria da matemática. Vamos recordar, através de exercícios, alguns temas como triângulo, retângulo e razões trigonométricas. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa revisão de geometria, não é? A parte de álgebra a gente já começou com vocês, então vamos ver a geometria, que a gente costuma dizer que geometria é praticamente mais da metade da prova de vocês. Se a gente incluir a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Em termos de geometria plana, a gente já terminou. Chegamos até áreas, que é importante vocês conhecerem, e dos assuntos que a gente comentou, a gente vai destacar alguns que normalmente aparecem com frequência nos grandes vestibulares. E na sequência a gente vai ver geometria analítica, quer dizer, a gente vai seguir essa ordem então. Geometria plana, depois geometria analítica e finalmente a geometria espacial. Bom, isso então é o que a gente vai comentar até o final do ano e que é importante vocês dominarem. Só em termos de geometria plana, a gente vai destacar o seguinte: não podíamos deixar de lado o teorema do Pitágoras, que aparece com frequência, triângulo, retângulo, né? Aquelas 5 formas que a gente já comentou para vocês, que é importante vocês memorizarem. Tá certo? Nós vamos ver também a parte de polígono, trabalhar com polígono regular e também trabalhar com ângulo inscrito, central e assim por diante. Então vamos ao primeiro exercício de revisão para vocês, acompanhe aqui. Pessoal, então exercício de geometria triângulo retângulo. Então nós temos o seguinte, a questão do unirio, tá aqui, ó, triângulo retângulo é o assunto. Então o exercício é esse aqui, ó. As rodas de uma bicicleta de modelo antigo têm diâmetros de 110 centímetros e 30 centímetros, tá certo? E seus centros distam 202 centímetros, muito bem. Determine a distância entre os pontos de contato das rodas com o chão. Esse é o exercício. Quer dizer, nós temos aqui a maior roda, onde ele diz que o diâmetro vale 110, então é claro que o raio já vale, no caso, 55 centímetros. Muito bem. Esta aqui é a roda menor. Diâmetro 30, então é lógico que o raio vai valer 15. E a distância entre os centros aqui, ó, essa distância vale 102. O que ele pede para calcular é exatamente a distância entre este ponto e este, ou seja, os pontos de contato da roda no chão. Essa é a pergunta do exercício. Então vamos dar uma olhada, quer dizer, como foi colocado para vocês, o assunto triângulo retângulo é porque provavelmente vocês vão ter um triângulo retângulo escondido, não é? Quer dizer, na realidade, trabalhando com o centro das duas rodas e os pontos de contato, vocês terão um trapézio. Então, um trapézio retângulo. Eu vou dividir esse trapézio no retângulo, ou vou identificar nesse trapézio retângulo um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo que vai dar a solução do exercício. Tá certo? Então, vamos olhar que triângulo retângulo é esse. Acompanha só. Só está aqui, ó. Então, o trapézio que vocês têm está aqui, ó. Esse é o quadrilátero, no caso, o trapézio. Então, eu grifei para vocês o triângulo. Esse triângulo que aparece grifado é um triângulo retângulo. Agora, o detalhe. Lembram que o raio da maior roda é 55 porque o diâmetro vale 110. Então, o maior raio, no caso, é 55 e o menor vale 15. Então, a construção que eu fiz foi o seguinte. Eu vou construir o BC paralelo ao AD. O primeiro ponto, quer dizer, este ponto de contato A, este ponto de contato D. E o B, no caso, seria o centro da menor. Então, eu construo uma paralela aqui, no caso, eu estou chamando de BC. Se é paralelo, é evidente que este quadrilátero agora é um retângulo. Quer dizer, o quadrilátero AB, C e D é um retângulo. Lembrando que um quadrilátero, os lados, no caso particular um retângulo, os lados opostos são congruentes. Então, se aqui é 15, aqui também é 15. Se isto aqui é 15, esse aqui também é 15. Lembrando que este aqui é o raio da maior, que vale 55. Se esse pedaço é 15 e o total é 55, então é claro que o cateto do triângulo retângulo, este cateto vale quanto? 40. Está aqui para vocês o 40. O que mais? Só o segundo cateto, quer dizer, este outro cateto do triângulo, é evidente que ele é congruente ao AD, que eu estou indicando pela letra D minúscula, que é a pergunta do exercício, porque é um retângulo. Então, este segmento é congruente a este, que é a pergunta do exercício. E, finalmente, a hipotenusa do triângulo retângulo, o que que é? É a distância entre os centros, que no caso vale 202. Então, a partir deste trapézio retângulo, vocês notaram, a partir desta construção que eu fiz, BC paralelo ao AD, a gente obteve um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o que vocês acham que eu vou aplicar? Se a gente quer cateto, conhece uma hipotenusa e conhece a hipotenusa e conhece outro cateto. O que eu vou aplicar? O teorema do Pitágoras, exatamente isso resolve. Então vamos ver a resolução final, olha só. Então nós temos aqui o triângulo retângulo, o teorema do Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 202 ao quadrado. É igual a 1 cateto ao quadrado, 40 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é a pergunta do exercício, que eu estou indicando pela letra D, D de distância, está aqui. Agora a questão de vocês resolverem.
isolando esse d ao quadrado, então isso vai dar 202 ao quadrado menos 40 ao quadrado. Então, se vocês fizerem essa conta, 202 ao quadrado menos 40 ao quadrado, isso vai dar 39,204. Agora a gente teria um grande problema, né? Como extrair a raiz quadrada desse número? Tem que extrair a raiz quadrada desse número e, possivelmente, quer dizer, era uma questão originalmente formulada na forma de teste, então vocês tinham as alternativas que eram números inteiros. Então, como é que eu poderia fazer isso? Poderia ser feito a partir de uma aproximação. Então, voltando para cá, esse 39,204, ele é um número próximo de quem? Próximo do 40.000. E a gente sabe que a raiz quadrada de 40.000 dá 200. Então, se esse número é menor que 40.000, então é porque a raiz dele deve ser um número menor do que 200 e tem final 4 aqui. Então, um ótimo palpite para vocês seria qual? O 198, que é bem próximo do 200, e claro que o 198, por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64, que é o final. Então, essa seria uma dica para vocês de como marcar a alternativa. Porque calcular a raiz desse número não seria muito fácil. A raiz de 39.204 teria que fatorar, etc., muito trabalhoso. Então, na forma de teste, vocês fariam essa aproximação. Próximo de 40.000, que é 200. Como é um pouco menor, então a raiz deve ser um pouco menos que 200. Analisando essas alternativas, vocês iriam concluir que a resposta é 198 centímetros. Está aí. O teorema do Pitágoras aplicado numa bicicleta. Muito bem. Pessoal, vamos dar uma olhada no segundo exercício agora. Razões trigonométricas, a questão da VUNESP São Paulo. Então, o exercício é esse aqui, ó. Temos uma circunferência, quer dizer, a circunferência menor da figura é tangente à circunferência maior e às semirretas OA e OB. Então, vocês têm a circunferência menor, ela é tangente à maior circunferência e também às semirretas OA e OB. Muito bem. Ele diz que o ponto A tem coordenadas 9, 0. O ponto A tem coordenadas 9, 0. Coordenadas do ponto A, 9, 0. Tá certo. E o ângulo AOB, olha só, o ângulo AOB vale 60 graus. A pergunta, determine o raio da circunferência menor. Determine o raio da circunferência menor. Eu quero descobrir exatamente o raio da menor circunferência. Só se vocês derem uma olhada no desenho, antes de passar para o próximo, vocês vão notar, isto aqui é raio, e se eu construir um segmento assim, olha só, isso aqui também vai ser um outro raio da circunferência aqui, ó. Então, é claro que não vai esquecer que o ponto C, no caso o centro, ele é equidistante dos lados. Então, é evidente que o centro da circunferência é um ponto que está na bissetriz do ângulo AOB. Vamos enxergar isso aí. Olha só, está aqui, ó. Então, o comentário que eu fiz para vocês, isto aqui é raio e isto aqui também é raio. Então, é evidente que esse ponto é um ponto que está na bissetriz. Ele é ponto da bissetriz. Então, a gente vai trabalhar com esse triângulo que eu destaquei para vocês. Esse triângulo, que ele é um triângulo retângulo. Lembram? O raio é perpendicular exatamente aonde? Quer dizer, o X é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Esse aqui é o ponto de tangência. Então, é claro que esse ângulo vale 90 graus. Em outras palavras, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Lembram que o ponto A tem coordenadas 9, 0? É claro que se o ponto A tem coordenadas 9, 0, é evidente que esse segmento vai ter que medida. Esse segmento tem medida 9. Quer dizer que o raio da maior circunferência é 9. E se vocês olharem aqui no desenho novamente, o segmento OC tem que medida. O segmento OC também é o raio. Então, é claro que o segmento OC tem medida 9. Então, o OC tem medida 9. O que mais? Isto aqui é o raio e aqui vocês têm exatamente um outro cateto, tá certo? Então, quer dizer, esse triângulo que eu destaquei para vocês, a partir desta construção que a gente até já justificou por que é bissetriz, porque esse ponto é equidistante do X e é equidistante do OB. Então, ele está na bissetriz. Então, esse triângulo retângulo eu destaco para vocês aqui, ó. Voltando para cá, vocês vão perceber, peraí, se é bissetriz e esse ângulo vale 60 graus, é claro que o ângulo agudo desse triângulo vale a metade de 30 graus, está aqui. O que mais? Este segmento na vertical. Este segmento na vertical, o que é? Não é o raio da menor circunferência? Esse é o raio da menor, é ele aqui, o R'inho. Agora, todo esse segmento, que medida ele tem, não é 9? Todo esse segmento tem medida 9, ele foi desenhado aqui. Agora, o que mais? Esse pedaço, quem que é? Esse pedaço, novamente, é o raio da menor circunferência. Então, se todo esse pedaço é 9, todo ele, ó, o OC é 9, e esse pedacinho é R, é evidente que a hipotenusa do triângulo vai valer quanto? 9 menos R? Olha o 9 menos R, está aqui. Então, a hipotenusa vale 9 menos R. Agora, é só questão de vocês aplicarem a definição, olha só. Tem um triângulo retângulo, eu quero relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Relacionar cateto oposto com hipotenusa, o que vocês usam?
seno, cosseno, tangente? É o seno. Então, o seno dá a resposta do exercício. Volta para cá. Então, o seno de 30 graus, o cateto oposto é o R, pela hipotenusa 9 menos R. Vamos lembrar que o seno de 30 vale meio, então o meio é R sobre 9 menos R. Se vocês multiplicarem em cruz, fizerem a conta, etc e tal, vocês vão concluir que o raio, no caso, vale 3. Quer dizer que o raio desta circunferência menor, tangente é a maior. E tangente também as semirretas OA e OB tem que medida de raio. A medida do raio vale 3. Essa é a resposta do exercício. Notaram que é uma questão bem bolada, hein? Razões trigonométricas, circunferência, triângulo, retângulo, etc. Só para terminar, vamos dar mais uma olhada ou vamos resolver mais um exercício para vocês. Acompanhe aqui. Só esse aqui é bem rápido, rapidinho, fácil. Polígono regular, ângulo escrito, questão da FUVEST de São Paulo. Olha só. Os pontos B, P e C pertencem a uma circunferência gama. Os pontos B e C, P, B e C, muito bem, pertence a uma circunferência gama e o segmento BC é lado de um polígono regular inscrito em gama. O BC é lado de polígono regular, tá certo? Sabendo-se que o ângulo BPC mede 18 graus, o ângulo BPC mede 18 graus, determina o número de lados do polígono. Quer dizer, vocês têm um polígono regular inscrito, aonde ele deu um ângulo, no caso, que é um ângulo inscrito, né? E pede para descobrir quantos lados tem onde tem esse polígono. Então, como é que resolve? Vamos acompanhar a resolução agora, olha só. Então, a resolução é essa aqui, ó. Pessoal, vocês têm os pontos B, P, C, e vamos lembrar o seguinte, esse aqui é um ângulo inscrito, 18 graus, eu identifico o centro da circunferência, e claro que o BC, no caso, é o lado do polígono. Ele quer saber quantos lados tem um polígono, tá certo? Então, a hora que eu identifico o centro, é evidente que esse aqui é o ângulo central. E como esse aqui é o ângulo inscrito, vamos lembrar que o ângulo inscrito é a metade do arco. Se o ângulo inscrito é 18, é porque o arco vale 36. Mas se o arco é 36, o ângulo central tem que ser 36. Lembram? A teoria de ângulo e arco que a gente comentou um tempinho atrás? Ângulo central tem a mesma medida, o ângulo inscrito é metade. Por isso que vocês têm 18 de inscrito, em termos de ângulo central, 36. Volta para cá. Então, aqui é 18, aqui é 36. Construção, eu construí o ângulo central BOC. Agora, então, está aqui a justificativa para vocês. O inscrito é a metade do ângulo central. Se o inscrito é 18, é a metade do central, é claro que o central é 36. O ângulo central, que é o A de índice C, ele tem a mesma medida que o ângulo externo, ou seja, se isto aqui é lado de polígono regular, é só questão de pegar o arco em termos da circunferência toda, que seria o 360 graus, e eu vou dividir por N, onde o N é o número de lados. Então está aqui a fórmula do ângulo central, que é a própria fórmula do ângulo externo que a gente comentamos isso. Então, o central é 360 por N. Bom, o central é 36, 360 sobre N, se vocês isolarem esse N e fizerem a conta, o N vai dar exatamente 10. Quer dizer, o polígono regular inscrito, de tal forma que esse ângulo seja 18 graus, exatamente qual é o decágono. Então, esse é o decágono, resposta do exercício, e com isso a gente termina essa revisão aí em termos de geometria. Fiquem ligados, a gente volta na próxima aula. Tchau para vocês.